Gambrinos é o deus da cerveja e da alegria, tá? A gente foi o deus da cerveja e da alegria. Eu sou o João Alberto Cruz de Mello, sou proprietário aqui do restaurante Gambrinos, uma casa que tem 130, então metade da vida de Porto Alegre o Gambrinos fez parte. E o restaurante começou numa confraria de alemães que queriam um lugar para se reunir, para se encontrar, para confraternizar, para trocar ideias, para provavelmente até se esconder da guerra. Até os anos 30 eles ficaram nessa de restaurante fechado, de confraria fechado. Depois uma família italiana trabalhou no negócio, ficou com o negócio até 64. Minha família vindo de Portugal em 51, meu pai e meu tio vieram de Portugal em 1951 e entraram no Gambrinos em 64 até hoje. E meu pai faleceu em 88, meu pai e meu tio eram sócios aqui no restaurante. Meu pai faleceu em 88 e eu, para não ficar em casa, eu tinha 9 anos, acho que minha mãe, para não ficar em casa, para não ficar incomodando, vai no restaurante trabalhar junto com o teu tio lá. E eu vim para cá desde os meus 10 anos, então eu tenho 43 hoje, então eu estou há 33 anos trabalhando aqui no restaurante, então acabei aprendendo bastante sobre o ramo e acabei me apaixonando pelo ramo também. Então tem muita coisa da culinária portuguesa, muita coisa que meu pai trouxe de Portugal, que meu tio trouxe junto de Portugal, que a família trouxe de Portugal, algumas receitas específicas da minha avó, que vieram para cá, o bolinho de bacalhau, a salada de bacalhau, o bacalhau gomissá, uma receita própria deles, de família, controvérsia, porque o pessoal briga muito, porque o bacalhau de gomissá deveria ser em lascas, e o bacalhau do Gambrinos não é em lascas, porque na época que minha família veio para o Brasil, a gente não tinha muito recurso para comprar o bacalhau inteiro, então você aproveitava o bacalhau todo, então aproveitava as pontas do bacalhau, ou um pedaço diferente do bacalhau, um pedaço mais simples do bacalhau, para fazer esse mesmo prato de origem familiar. Então hoje o bacalhau gomissá é um dos pratos que mais vende nosso, é um prato que durante a pandemia nos ajudou a reconstruir a casa, então é um prato que hoje está muito marcado na nossa história como um dos pratos mais vendidos do Gambrinos. É um prato muito histórico, muito de família mesmo, muito de nossas origens. É um prato que a gente preza muito e gosta muito de cuidar e servir dele. Na pandemia a gente se assustou um pouco porque não sabia o que fazer, ia durar pouco tempo, não sabia quanto tempo ia durar, o que ia acontecer, a casa quase quebrou, foi uma casa que quase fechou, que não tinha recursos para manter, não demitimos ninguém nesse período também, foi um período muito difícil que a gente chamou toda a equipe, vamos passar junto por isso. E esse bacalhau foi um dos primeiros pratos aí para teleentrega. Então foi um prato que se adaptou muito bem na teleentrega, então foi um prato que salvou a gente também nesse período também. Mas não tem segredo, a comida boa é simples. Então o que a gente faz é o bacalhau desfiado, já ele vem todo inteiro para cá, a gente dessalga o bacalhau, a gente cozinha o bacalhau, a gente desfia o bacalhau, isso leva uma semana. E esse bacalhau desfiado, ele vai numa panela, refogado, junto com pimentão, cebola, alho, temperinho verde e azeite de oliva. A gente refoga tudo isso junto com batata. Faz um misturado na panela ali, refogado com esse bacalhau desfiado, e esse é o nosso bacalhau gomissá, refogado na panela. Então ele fica bonito, coloca um ovinho por cima, uma azeitoninha portuguesa por cima também, e o prato está feito. Um prato simples, mas muito gostoso. Tá aqui no Gambrinos, tá aqui no restaurante atendendo pessoas, eu acho que eu nasci para fazer isso. Então meu pai teve essa coragem de trazer a família toda para cá, e isso reflete na comida. Essa história que a gente carrega, essa história que a gente... Tanto a história do Gambrinos, uma casa centenária, que a gente já carrega de outras origens, juntar com a nossa origem portuguesa, que já é também de contar a história, de carregar essa história, é muito bacana, é muito importante, é muito bonito. Que a comida na mesa é uma coisa de integração, de diálogo, de momento de alegria. E servir, para mim, é a coisa mais importante da vida. E isso é muito bonito quando o cara diz assim, tá maravilhoso, isso para mim é o que ganha meu dia e o que ganha minha vida. É difícil eu falar de Porto Alegre sem falar em comida. O Gambrinos contou a história da cidade através da gastronomia, contou a história dos povos que vieram para cá, os portugueses, os italianos, os alemães, os holandeses. O Gambrinos segue contando a história da nossa cidade, muita evolução e um futuro muito melhor para nós.